Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Aqui quem vos fala é Edivaldo. Neste momento, vamos fechando nossos olhos físicos, nos sintonizando com o plano superior. Vamos agradecer por mais uma vez estarmos reunidos em pensamento, pedindo ao nosso Mestre querido que nos envolva em sua paz, que possamos, através de seus ensinamentos, irmos nos aperfeiçoando em direção ao alto, que possamos refletir sobre o tema de hoje e colocar em prática no nosso dia a dia da melhor maneira possível. Que assim seja. Queridos irmãos, como todos sabem, hoje o tema é homossexualidade na visão espírita. Em minha busca quanto ao tema, encontrei um trecho de uma palestra do Raul Teixeira. Eu vou mencionar algumas falas dele. Raul Teixeira, um orador espírita, diz em uma palestra o seguinte: ao longo do mundo, nos 42 países que teve a alegria de conhecer, ele encontrou homens e mulheres homossexuais que, ao olharmos, nunca diremos que o são. Foram elas que lhe disseram, imaginando cometerem um grande pecado pelo que sentem. Não são pederastas obrigatoriamente, não são lésbicas obrigatoriamente, mas têm o pendor de se apaixonarem por outra pessoa da mesma morfologia, ou seja, do mesmo sexo. E também ele completa dizendo o seguinte, que homens e mulheres de grande porte físico, sarados, barbudos, não escapam, porque o conflito não é da forma, é da mente. Mulheres, né? Em geral, misses, lindas, femininas, carregando o conflito por dentro. Homens casados, pais de famílias, mulheres casadas, mães de famílias, carregando essa marca, que não teria nenhum problema se a sociedade hipócrita e alienada não quisesse apedrejar. E se os homens sexuais não quisessem se exibir no processo da prostituição, porque é um fenômeno da alma humana. A homossexualidade, ela não é uma doença, não é algo que, vamos dizer assim, contagioso. É algo que vem no espírito. E o espírito, ele não tem sexo. Já eu chego lá. Eu vou começar a contar uma história que ocorreu comigo há uns 10 anos atrás, quando trabalhei em uma empresa de telemarketing. E nessa empresa havia um grande número de pessoas homossexuais. Essa quantidade, ao meu ver, era proporcional ao número de pessoas heterossexuais. Digo isso porque tanto homens como mulheres homossexuais eram pessoas bem desinibidas e exerciam suas tarefas com afinco. E eram notáveis no comportamento, seja nos trejeitos, na maneira de falar ou de se vestir.
Ocorre que, assim como eu, as demais pessoas que ali trabalhavam e que eram héteras não faziam discriminação, e o respeito entre homossexuais e heterossexuais era muito grande. Nessa empresa havia 15 minutos de intervalo, o primeiro intervalo de 15 minutos, o segundo era de 20 para o lanche, mais 15 minutos de intervalo, que eram para descanso. Havia um salão onde, no período de intervalo, todos se reuniam para tomar seu café, fazer um lanche, conversar em grupos. Muitos iam ao térreo, andar térreo. No lado externo do prédio havia espaço onde os fumantes tragavam seus cigarros e faziam rodinhas de conversa. Eu trabalhava no meu setor, a minha célula. Ao meu lado havia um rapaz que era muito calado, muito tímido, mas um ótimo atendente na função. Quando estávamos fora de ligação, ele, como tinha conhecimento que eu era espírita, ele sempre abordava questões sobre o espiritismo. Eram questões de ordem religiosa, sobre Deus, Jesus, sobre as manifestações espirituais. Um dia ele me disse que precisava fazer uma pergunta particular para mim, e se poderia ser no espaço onde as pessoas desciam para telefonar ou fumar, se reunir para conversar também. Disse que tudo bem. No intervalo, ele me fez a seguinte pergunta. Primeiro ele disse que seria uma pergunta muito particular, e era porque ele se sentia à vontade em conversar comigo. E ia fazê-la para mim, pois tinha muita confiança em minha pessoa. E sabia que minha resposta seria sincera. Então veio a pergunta: a sua religião aceita gays e lésbicas? E o que ela, a religião, acha deles? Eu respondi que o Espiritismo está com as portas abertas para todas as pessoas que buscam a melhora do corpo e da alma, e que o principal é a melhora da alma, e que o Espiritismo não acha nada de gays e lésbicas, assim como também não acha nada de héteros. O que o Espiritismo apresenta a todos que chegam em busca de algo, seja para o corpo, para a alma, é o Evangelho de Jesus, onde está toda a moral que o Cristo nos apresentou há 2000 anos. Então, seja homossexual ou hétero, sempre terá dois caminhos a seguir: a porta larga, que leva às facilidades da vida, aos caminhos da leviandade, da promiscuidade, e a porta estreita, onde, com o esforço para se superar as dificuldades, nos leva ao caminho do Cristo. Portanto, a opção é de cada um, e diz respeito a si mesmo. A boa conduta moral nos leva a Jesus, que é o nosso modelo e guia. Por fim, disse-lhe que a casa que frequento tem pessoas héteros e tem pessoas homossexuais, que estão sempre na tarefa de amor para servir na seara de Jesus. Como o intervalo era de apenas 15 minutos, disse a ele que, se ele quisesse, a gente poderia continuar o assunto no dia seguinte. E ele respondeu que estava tão contente com o que eu lhe dissera, e que seria muito bom para ele a continuação no dia seguinte.